É isso aí, pessoal. A primeira aula a gente vai entender o que é que eu preciso enxergar no preparo. Isso é tão importante que não vai ser só a primeira aula não, serão as duas primeiras aulas. Quais são os princípios que norteiam um bom preparo? O que é que você precisa fazer para que você consiga um preparo que fique em posição, que não quebre a peça e que deixe uma peça bonita? Tudo que o paciente quer, que não caia, que não quebre, que fique bonito e que seja barato. Daí a gente conversa depois. Aproveite bastante e anote se você tiver qualquer dúvida e você sabe que pode me mandar e-mail para a gente conversar sobre qualquer dúvida que você tenha. Valeu, aproveite! Sejam bem-vindos ao primeiro conteúdo do primeiro vídeo do Pocket Prótese. Nosso tema vai ser preparo. Você vai pegar a sequência inteira de preparo e a gente vai ter também os princípios de preparo. O que é que a gente precisa de princípio para que o preparo seja adequado? Beleza? Bom, primeiro vamos entender uma coisa. É muito importante a gente saber o que eu quero de um preparo. O que eu quero, quais são as características e o porquê eu preciso dessas características. Quando eu olho um preparo, o aluno olha para mim e diz assim: professor, eu quero dar uma olhada, meu preparo tá bom? Eu olho o dente e eu enxergo características nesse dente. Quando você tiver a noção dessas características, você vai perceber que não precisa você olhar e perguntar: professor, tá bom? Eu preciso enxergar nele determinadas qualidades. E aí a gente vai entender quais são essas qualidades. Olha só, eu gosto muito dessa mensagem porque a partir da hora que você abre a sua cabeça para algo novo, você abre a sua vontade de um novo conhecimento, a sua mente nunca mais volta ao estado original. Lógico, não fui eu que falei isso, né? Um carinha chamado Albert. A gente se formou junto, sossegado. É importante você pensar nisso, porque se você tivesse querendo mais do mesmo, você não estaria assistindo esse curso, não é? Vamos lá. Sempre quando a gente for pensar num preparo, a gente vai ter que pensar quais são as características dele, ou seja, quais são os princípios que você quer que ele tenha como norte. Simples assim. Quando você vai buscar um sócio, o que você quer do sócio? Ah, eu quero um cara competente, bom caráter, com grana, que pobre já chega eu. Eu quero mais que ele tenha determinadas características. Então nós vamos enxergar no preparo o que é ou como a gente determina essas características para que o preparo fique adequado. E essas características vão trabalhar muito com de que maneira eu tenho uma mecânica favorável, de que maneira eu protejo o complexo biológico que é esse dente, o complexo dentino-pulpar, a relação periodontal, e como que eu faço esse preparo permitir com que a coroa final, ou a faceta, ou a lente, ou a coisa que vai em cima dele, fique bonita, né? Vamos enxergar isso e como funciona. Olha só, quando eu penso em mecânica, eu vou pensar como que eu faço para essa prótese não cair, para que ela fique estável, para que ela não quebre e que ela fique adaptada à margem. E cada uma dessas características vai me fazer pensar o que é retenção, o que é estabilidade, o que é rigidez de estrutura e o que é integridade de margem. E como cada fator do seu preparo interfere em cada um desses princípios. Isso é importante a gente entender, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, se eu perguntar para você em casa, o que é retenção? Cara, retenção... Puxa, retenção é algo que retém, de fato. Como é que eu dou uma característica para que essa prótese fique retida? Ou seja, eu preciso, em determinado espaço desse dente, criar uma área que seja capaz de impedir o deslocamento cérvico-incisal ou cérvico-oclusal dessa prótese. Opa, eu preciso criar essa área e essa área vai funcionar para reter. Eu vou chamar essa área de retenção friccional. Como é que ela funciona? Ela está muito ligada a paralelismo das paredes opostas do dente. Então, se eu estou trabalhando na mesial, a distal, se eu estou trabalhando na vestibular, a palatina, e eu preciso pensar em quais fatores, como eu modifico essa retenção ou como eu modifico as características desse preparo para que eu tenha alterações de retenção. Vamos enxergar também como isso acontece. Bom, se eu já entendi que a área de retenção friccional está nas paredes opostas, como você está vendo no slide, ah, professor, eu não entendi direito no slide.
Espera aí. Quando eu olho um dente anterior, por exemplo, a parede lingual da parede vestibular, a mesial da distal, eu vou ter a formação dessa área. Essa área se dá mais ou menos dos 2 a 3 primeiros milímetros. No dente anterior, 1,5 milímetro, porque a palatina é pequena. Então essa área que eu vou trabalhar nessa área para eu pensar como eu vou influenciar a retenção, ok? Mas eu tenho que ter uma condição de entender algumas coisas. Por exemplo, quanto mais convergente eu tiver esse dente, mais expulsivo. Então eu preciso entender como é o grau de convergência. E aí eu vou me atentar a alguns detalhes. Olha aí comigo. Os dentes posteriores têm uma convergência mais importante do que os dentes anteriores. Depois a gente vai ver uma tabelinha que isso vai modificar bastante coisa. Os dentes inferiores têm uma convergência paraoclusal maior do que os superiores. Mas a relação vestíbulo-lingual é mais expulsiva que a relação mesiodistal, independente se é anterior ou posterior. E quando eu trabalho com próteses múltiplas, eu preciso pensar em deixar esses dentes mais expulsivos, menos retentivos. Por quê? Vamos enxergar isso daqui a pouquinho. Quais são os fatores que influenciam nessa área de retenção friccional? Os fatores que influenciam na área de retenção friccional são conicidade, altura da coroa, área do preparo e textura de superfície. Vamos entender cada um deles? Vamos. Primeiro, conicidade. Simples. Quanto mais paralelo forem essas paredes, mais retentivo vai ser esse seu preparo. Sabe quando você está lavando louça? Poxa, quando eu estou lavando louça, quando eu coloco... Ah, você não lava a louça? Tá bom. Enfim, quando eu coloco um copo dentro do outro, se eu imaginar um copo dentro do outro, eu tenho que o copo interno vai estar travando o copo externo. Ou seja, a parede externa do copo interno está atritando com a parede interna do copo externo. Essa é a filosofia da área de retenção friccional. Se eu imagino um copo de vodka em que eu tenho as paredes mais paralelas, ele vai ficar mais retentivo. Pá, professor, então eu vou deixar sempre essas paredes mais paralelas. Só que se você deixar muito paralela, a prótese nem entra. Um copo não se sobrepõe ao outro. Eu vou desadaptar na margem. Então eu preciso pensar o quanto esse paralelo é importante. Quanto é um paralelo legal? Qual é esse grau de convergência paraoclusal? Se a gente for olhar no livro do professor Pegoraro, se a gente for olhar no livro do Schillingburg, do Mesomo, a gente vai ver diferentes angulações para diferentes pesquisas. Mas a gente tem uma máxima em que as paredes da área de retenção friccional devem ser cerca de 2 a 5 graus em relação ao longo eixo ou à inserção dessa peça para que eu tenha um paralelismo adequado. O professor Schillingburg, ele fala que se você trabalhar de 10 a 20 graus, você tem um preparo com uma resistência a esse deslocamento bastante interessante. Mas você já parou para entender quanto é 10 a 20 graus? Quanto é 2 a 5 graus? A gente tem a máxima em que a primeira inclinação do preparo, que determina a área de retenção friccional, ela se dá de 2 a 5 graus. E a segunda inclinação do preparo se dá de 5 a 10 graus. O quanto é 2 a 5 graus? Professor, eu nunca aprendi como que é 2 a 5 graus. Vem comigo. Olha só. Concorda comigo que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus? Ai, professor, eu não... Tem sim, vai ver. Isso é um ângulo que você passou no vestibular. Aqui tem o ângulo de 90 graus. Se eu dividir esse ângulo de 90 graus, quanto eu tenho? Porra, 90 dividido por 2, deixa eu pensar. 45. Se eu divido esse 45, eu tenho 22,5. Se eu divido 22,5, eu tenho 11 pontos. Se eu divido 11 pontos, eu tenho... Então, olha só. Quando eu divido e vou chegando aqui, quando eu enxergo 5 graus, querido, 5 graus é muito próximo do paralelo. Então, se você quiser inclinar a tua ponta diamantada para dar 5 graus, você vai passar de 5 graus. Não incline. A sacada é você manter o mais paralelo possível e, na hora de fazer o acabamento, é que a gente vai deixar ligeiramente expulsivo.
Puxa, Eduardo, mas isso para mim é difícil. Presta atenção, tio Dudu mostra para você. Olha só, perceba o seguinte, como que eu dou essa inclinação mais próxima do paralelo? Para a sua ponta diamantada, a cabeça da alta rotação paralela ao plano oclusal e a sua ponta diamantada vai trabalhar o mais paralelo à inserção dessa prótese possível. Depois, no acabamento, a gente olha para ela de cima e vai enxergar o término todo. Deu para entender? Então não tenta inclinar a diamantada, não tenta arrumar término inclinando, você vai errar. Para a base da alta rotação paralela ao plano oclusal e você vai ter sucesso. Bom, conicidade a gente entendeu. Quanto mais paralelo forem as paredes, mais retentivo vai ser. Quanto mais cônico, mais expulsivo. E a altura da coroa? Simples assim. Quanto maior, mais retentivo. Eduardo, o que muda isso daí? Muda você tratar um incisivo central superior e um pré-molar inferior. Você tem alturas diferentes. Puxa, mas então se eu tenho pouca altura, como é que eu vou trabalhar para deixar ele mais retentivo? Calma, vai chegar a hora de você entender isso. O importante é você perceber, qual maior a altura do preparo, mais retentivo vai ser esse preparo, ok? Vamos lá. A literatura mostra alturas mínimas diferentes. Por que isso? Porque às vezes eu vou preparar um siso e eu preciso saber se ele tem a altura adequada. Às vezes eu vou preparar qualquer dente, não tenho altura adequada para isso. Mas eu vou perceber que a literatura ela diverge um pouquinho. Mas é importante eu perceber o seguinte. Quando eu tenho uma altura mínima de 3 milímetros, que seria o ideal para a altura da área de retenção friccional, eu preciso trabalhar com mais ou menos de 5 a 10 graus de paralelismo. Lembra? Muito próximo do paralelo, tá? E se eu tenho preparos mais expulsivos, o ideal é que eu tenha também preparos mais longos. Eduardo, não entendi. Veja só, se você está trabalhando com um incisivo central superior, por exemplo, que é muito grande, não adianta você deixar ele muito paralelo, vai ser difícil de você encaixar essa coroa. Então você tem a liberdade de não necessariamente reduzir o tamanho dele, fazendo com que você tenha uma possível invasão de uma dentina mais profunda ou de uma polpa. Você pode sim deixar essas paredes mais cônicas, as paredes mais convergentes, entendeu? Vamos entender. Falamos de conicidade, falamos de altura e eu vou pensar em área de preparo. Simples. Quanto mais área do preparo eu tiver, mais eu tenho área de retenção friccional. Eduardo, não me convenceu. Seja cu. Prepara o incisivo central inferior e prepara o molar superior. Primeiro molar inferior, que é uma batata de um dente. Dá para ver? Então eu tenho uma área diferente. Ter uma área diferente, mais área, me faz entender, eu tenho mais retenção friccional. Mas espera aí, como é que eu resolvo o incisivo central inferior? Mais alto e mais paralelo. Deu para entender? Qual é a importância de área de preparo? É eu manter a forma do preparo. Cada dente tem uma forma e se eu não respeitar essa forma, eu terei problemas. Por que eu estou falando de forma? Porque forma corresponde à área. Então, se eu tenho um preparo, por exemplo, de um molar inferior, que eu tenho uma forma retangular, eu não posso preparar esse dente arredondando as esquinas deles. Eu não posso arredondar a relação mesial, vestibular, distal, lingual. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que manter, como você está vendo no desenho, eu tenho que manter a forma do dente. As esquinas do dente são importantes. Por quê? Porque se eu faço um preparo muito circular, eu tenho uma tendência a fazer esse preparo girar nesse eixo. E a hora que ele gira no eixo, vai acontecer uma coisa bem interessante. Olha só, vamos pensar o seguinte. Se eu pego um dente que tem um formato quadrado e eu faço um preparo todo arredondado nele. Consegue imaginar isso? Ah, eu não consigo imaginar. Para, aperta o pause. Imaginou? Agora sim. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma linha entre a prótese de cimentação, ok? Entre a prótese e o dente eu tenho a linha do cimento. Se esse dente tende a girar no próprio eixo, o que vai acontecer? Eu vou ter esse dente, eu vou ter a coroa girando no preparo. Então, a coroa vai girar para lá e o preparo está parado.
que vai acontecer com esse cimento? Eu tenho a camadinha de cimento aqui, ó. Eu vou dar um zoom nessa camadinha de cimento. Olha só, vamos tentar entender nesse zoom aqui, ó. Eu tenho o dente, tenho a peça e tenho o cimento. Quando essa peça gira no próprio eixo, a peça vai para lá. O que vai acontecer com esse cimento? Ele vai sofrer uma força no mesmo sentido, que é o sentido horizontal, mas em direções opostas. Como é o nome dessa força? Cisalhamento. Cisalhamento é a pior força para qualquer cimento. Então eu preciso manter a área desse preparo adequado, porque senão essa prótese vai soltar. Ok?